Muito bom dia! Estamos aqui mais um dia. Olha, falei igual o locutor de rádio. É. Ontem, a hora que Bom você falou, você dia! pode comandar a live? Eu falo, gente, mas não tem como, a Camila é a Camila. E vamos lá, né? Vamos começar. Deixa eu abrir aqui. Vamos nos apresentar. Eu sou Camila Lima. Não vou falar para quem não me conhece, porque pronto, agora foi. Eu sou Camila Lima, estou muito feliz de estar aqui. Hoje a gente vai falar sobre autoestima, sobre merecimento, sobre o útero. Mari, bom dia, minha querida. Como Bom sempre, dia. a gente vai falar sobre eh, empoderamento feminino. Então a gente preparou uma aula bem bacana. Essa aqui do meu ladinho é a Fran. Vou passar a palavra para ela, o bastão para ela. Bom dia. Eu sou a Francine Siqueira, já que ela é a Camila Lima. E a gente é parceira no projeto, né? A Camila tem muita experiência com o sagrado feminino e eu com yoga, né? E eu cada vez mais, assim, impressionantemente, descubro o quanto o yoga pode resgatar, curar e alinhar e melhorar a vida, né, das mulheres com técnicas incríveis. é, E como a gente trabalha com algo milenar, né, que é a vaporização do útero mais o yoga, então imagina essa força, né? Eu lembro que toda vez que o meu professor faz isso aqui, que é o gesto, né, o namastê, é o namaskar, Anjali Mudra, ele falava assim: imagina que quando você faz isso, você resgata a força de todas as pessoas que já fizeram ou estão fazendo isso nesse momento, de 5.000 anos para trás até agora. Uau, Então, olha a potência disso. uau. Então, é sobre isso. Então, a gente juntou tudo isso aí, estamos aqui, cada dia mais especializadas e envolvidas e estudiosas, melhorando e criando algo para você, mulher, Sobre isso, né? É, sobre isso. o bonito desse nosso projeto é que a gente tem várias camadas, né? E ao mesmo tempo que a gente trabalha aí, né, o yoga, o corpo, a gente também trabalha a nossa ancestralidade, a gente também trabalha as ervas. É, então é uma junção muito bonita de várias técnicas, né, e de várias possibilidades para que a gente vá além da possibilidade da medicina tradicional. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma mulher e ela falou comigo: não posso engravidar, tenho um diagnóstico fechado, vou ter que fazer FIV. Não, gente, um diagnóstico ele nunca pode ser fechado. E, de novo, aqui a gente não está falando mal da medicina tradicional, pelo contrário, a gente está falando para que vocês, mulheres, busquem novas possibilidades. Ainda mais quando se trata de uma região tão sensível e tão pouco estudada como o feminino. Uma consciência que me vem agora. Será que essas pessoas ali estudaram realmente, sentiram no corpo o que é o feminino, né? De onde vem isso? E o feminino, será que ele realmente teve estudos, como no caso da gestação, da gestação, por exemplo, tem pouquíssimos estudos. Por quê? Porque você não pode fazer um experimento com um bebê, porque senão você pode, né, levar o bebê aí a óbito. Então, é importante a gente experimentar no corpo, e é isso que a gente faz. Todas as luas a gente experiencia no corpo. Todas as ervas a gente experiencia no nosso corpo e nas nossas alunas, né? Para que a gente possa trazer uma alternativa além, a mais, uma alternativa muito mais oriental do que ocidental, Uhum.
uma medicina muito mais integrativa e Sim, muito mais ancestral aí para vocês. Esse é o sim, objetivo do nosso programa. sim. Não é, é trabalhar a separação, É né? isso. Eu sigo um médico que eu até esqueci o nome dele, mas ele fala como é que ele é neurocirurgião. Ele fala como é que eu vou estudar o coração sem o espírito, né? Então é mais ou menos isso, né? Como é que eu vou estudar a gestação, uma doença, um mioma, sem esse espírito que tem uma história, que vive, que tem que tem crenças, que tem coisas, e tudo isso realmente pode fazer muita diferença, né? Em vários aspectos. Então, a gente vai hoje falar sobre essa relação, né, do útero com aquilo que como a gente se vê, como a gente se porta no mundo, como a gente se coloca. E qual que é essa relação entre a autoestima, entre o empoderamento, tem com o útero, né? Então, a gente fala muito de crenças, né? A gente fala muito de chakras, de crenças. Então, a gente vai trazer esses pontos hoje, que é a psicossomática, né? Quando a gente... é, os sentimentos vão para o corpo e trazem em forma de algo, né? Então, muitas vezes, isso está bem falado, isso está bem claro, eu acho, para todo mundo, não tem que entrar muito nesse assunto, mas é importante a gente entender quais crenças ali estão relacionadas com o útero, que estão associado, né, a essa expressão do poder feminino. Então, no nosso útero, no nosso segundo chakra, é onde essa região é a região da criatividade, do empoderamento, né, da expressão, do prazer, das relações interpessoais, né? E tudo isso reflete muito o nosso brilho. E tudo isso reflete muito quem a gente é, como a gente se comporta no mundo, como a gente se vê no espelho, né? E isso é muito importante a gente começar a associar, né, essa relação de, gente, se eu tenho uma doença crônica repetitiva lá no útero, e começar a se perguntar, nossa, elas estão falando que tem relação como eu me vejo. Pergunta como eu me vejo, né? Se começa a se questionar, começa a ampliar seus horizontes para que você tenha conhecimento de você, para que você possa realmente ter uma intenção, né? E emoções como medo, vergonha, baixa autoestima, alguns traumas podem manifestar os desconfortos uterinos de forma com TPM intensa, cólica, irregularidade. A gente já falou dos miomas, então se você quer saber dos miomas, volta lá na aula que está lá gravada e disponível para vocês, né? Então, a psicossomática, ela sugere que problemas no útero podem estar ligados à repressão emocional e dificuldades na autoaceitação. Quer trazer algum ponto, Cá? Pode continuar. Então, crenças, né, e de autocobrança e perfeccionismo pode estar ligada à tensão pélvica, e isso gera cólicas mais intensas, por exemplo. Então, autocobrança e perfeccionismo. E eu acho que, cara, isso é muito enraizado Muito. A em gente nós acha que isso é mulheres. normal, né? É, Autocobrança e perfeccionismo. exatamente. É, eu tenho uma cliente, só adentrando aqui, que ela falou pra mim que vai voltar a tomar anticoncepcional porque ela sente cólicas. Eu fiz ela pensar. Falei, aí você tá tratando o sintoma, não a causa. Por que é que você Uhum. sente cólica? E aí você vai olhar o perfil dela, é esse perfil. De Só que autocobrança e muitas perfeccionismo. vezes a sociedade nos cobra isso o tempo inteiro. E nós, com aquele sentimento que a gente já comentou aqui da insuficiência. Se Exato. eu sou insuficiente, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso cobrar, né? E eu Pode. agora tava.
Porque eu não tô conseguindo manter a pia, sabe? Sempre tem louça. Só que eu também tô sem tempo, então, tipo, ok, ué, quando der tempo eu vou lavar a louça. Só que antes, o primeiro passo vem essa cobrança. E aí depois eu preciso conversar comigo. Não é uma coisa espontânea e natural de não ter essa autocobrança, né? Enfim. Uma outra crença é a vergonha do próprio corpo. Ela pode afetar a conexão com a energia feminina e reduzir o fluxo criativo. E mais, eu acho que até com a energia sexual também, né? Enfim, sim, dá uma fechada, né? Com certeza. Mas eu tava gravando ontem, né? As novidades. Vem novidade aí, Eu viu, tava gente? gravando Depois do ontem, Mercúrio né? retrógrado. E E era esse o convite, né, que eu fazia o tempo inteiro, né? Olha a sua atenção, olha onde está a sua atenção. Começa a relacionar, né, com quem você é, com a sua história de vida, qual que é o sentido disso. Escuta o seu corpo, deixa ele te contar. Porque é muito louco. Eu não sei se já aconteceu com você, Cá, ou qualquer aluno meu, em que tá fazendo uma aula e, tipo, vem um lindo, um insight Várias assim, que você, vezes. caramba, é isso. Então, assim, não ignora, gente. Não ignora o que seu corpo tá te dizendo, não ignora as coisas que estão vindo para você. Sempre esteja, cara, yoga é uma prática de autoconhecimento. Então, assim, esteja sempre com o seu papelzinho, tá tendo a aula, anota, sabe? Tudo aquilo que faz tum-tum no seu coração, não deixa passar, investiga, é tão gostoso, é tão libertador, né? Então já falamos de autocobrança, perfeccionismo, vergonha do próprio corpo. E na minha história, eu já tive muita vergonha do meu corpo. E aí, um belo dia, tava com umas amigas, elas ficaram fazendo vídeos do que a gente estava fazendo na piscina. E aí eu fui ver depois, eu falei assim, gente, eu tô deformando a minha imagem. Eu não sou isso que eu imaginava. E aí, tipo, fez pum, um dia simples, né? Um dia simples com as amigas. E, tipo, uma bela de uma percepção, assim, muito importante, né? Então, que tava ali me afastando da minha conexão com a minha energia feminina, com o meu fluxo criativo. E era uma coisa como é que chama isso? Não é deformação de imagem, distorção de imagem. Mas que bom que a gente tem oportunidade de se ver diferente, porque, nossa, isso pra mim, a gente vive tanto sofrimento com tantas pequenas coisinhas como essa, né? Eu me cobrar que eu não tô lavando louça como eu gostaria, e quem que gostaria disso? Por que que eu coloquei essa meta, sabe? Tipo, é sempre a gente que vai criando também as coisas. Isso tudo são sofrimentos. Então a gente vive sempre em estado de sofrimento, né? Então quando você começa, né, a se despir dessas coisas, é, acho que a paz, né, a saúde mental, ela se apresenta assim verdadeiramente. E eu comentei ontem isso numa aula de yoga que eu comecei as condutas éticas, né, a explicar. E é justamente isso. As condutas éticas, né? Quando a gente vive com mais liberdade, e as condutas éticas são para a gente viver com mais liberdade, a gente se livra do sofrimento. E, nossa, isso tem sido cada vez mais o meu objetivo. E é muito bom. Nossa, gente, isso vicia. Não tem satisfação maior do que você descobrir algo em você e você poder mudar isso. É Isso para libertador. mim é felicidade. Bom, o medo de se expressar, né? A insegurança na fala, ai, não falo em público, ai, tenho vergonha, né? Esse tipo de traumas que já aconteceram, bom dia, podem impactar diretamente a vitalidade do útero e até influenciar desequilíbrios hormonais. Então, nossa, gente.
Ontem a gravação foi da recuperação da vitalidade do útero, vai vendo. Nem eu tava sabendo essa similaridade, Camila. Camila Lima. Então tá. É, E você quer falar alguma coisa, Cá, dessas crenças, autocobrança, perfeccionismo, vergonha do próprio corpo, medo de se expressar? Tudo muito conectado, né, ao feminino e como a gente se enxerga. E a relação que eu vejo com isso tudo é que como a relação com o nosso feminino, ela foi passada de geração para geração. Não, ninguém conversou, ninguém falou sobre isso, ninguém questionou. Então a gente vai de geração para geração, sentindo vergonha do corpo, se sentindo insuficiente, sentindo que tem que sempre fazer mais para poder ser vista. Então, agora é a primeira vez, que a gente pode falar e se questionar sobre isso. E isso é muito benéfico, por quê? Porque a gente está mudando, não só a gente está mudando as próximas gerações. Não se falava, mulher sempre foi um tabu, ser mulher sempre foi um tabu. Desde que nós saímos ali das sociedades matricêntricas, né, onde uma suportava a outra, que lá atrás isso aconteceu, e o patriarcado tomou conta, e a gente veio para sociedades, saímos das rurais e viemos para a cidade, tudo isso foi mudado e alterado. Então, a gente é convidada o tempo inteiro a estar num ritmo louco de vida que nos afasta muito do feminino e da natureza. E quando a gente está afastada da natureza, a gente está afastada da gente mesma, a gente está afastada da nossa energia, a gente está afastada da nossa criatividade. Eu tenho atendido muitas mulheres que estão afastadas, até das possibilidades, porque elas não conseguem criar novas possibilidades ou enxergar as possibilidades que tem dentro delas, por quê? Porque elas estão presas em padrões ancestrais, padrões da sociedade, padrões das pessoas que vivem ao redor, porque a E, ambiência também, né? e Ela, também ela, não tá pegando as lições do passado. pronto, é bem esse lugar, né? E aí a gente chega num outro lugar do que o que é para mim e outro, eu mereço, eu posso escolher. E é esse o ponto. É, dentro, por exemplo, da minha família, da minha casa, não existia possibilidade de escolha. Eu tinha que aceitar tudo que vinha, porque eu não podia falar isso é para mim, isso não é para mim. Então, muitas vezes eu aceitava determinadas oportunidades que iam além até da minha própria, do meu próprio ser, da minha própria vivência, porque eu tinha que pegar, tinha que fazer, tinha que pegar, tinha que fazer, tinha que pegar, tinha que fazer. E, e o tanto que isso é desgastante, né? A gente se desconecta de quem a gente é, do que faz sentido pra gente. Então, é algo que eu tento mudar o tempo inteiro dentro da minha casa com os meus filhos. Não, você pode escolher. Você pode escolher, não é limitado. Então, é não se limitar. Isso tá vindo bem forte pra mim. Eu vou deixar você terminar porque eu quero falar uma coisa mais Pode pra falar, frente. Posso pode falar. trazer? Uhum. É uma crença que tá vindo muito pra mim e eu queria muito trazer uma dinâmica aqui para vocês tentarem entender. É, vem para mim assim, eu não posso ir além. E se eu não posso ir além, eu não mereço ser feliz, eu não mereço ser abundante, eu não mereço ter autoestima, porque se aquelas pessoas que vieram atrás de mim não tiveram, é como se, pum, fim da linha, acaba aqui, né? E aí eu queria trazer esse potinho aqui para vocês prestarem atenção. E bem colocando as minhas unhas novas aqui, ó, ó, ó. Autoestima é tudo, né, gente? Vamos lá. Então, imagina esse potinho, né? Então, a gente colocou aqui várias pulgas dentro desse potinho. Então, imagina que tem várias pulguinhas dentro desse potinho, mas só imagina e depois você cancela, porque eu não quero pulga na minha casa, não, tá?
Então imagina que tem várias pulgas aqui nesse potinho. E pulga, eu não sei se vocês já tiveram contato com pulga, eu já tive, é péssimo, não quero trazer essa energia para minha casa de novo, só tô falando. Mas pulga, elas pulam, 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 e elas vão de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro, de um lado pro outro. Quando você põe uma pulga num potinho e tampa esse potinho, isso é um experimento que foi feito, tá, gente? É, tampa esse potinho, o que que vai acontecer? Você limita a pulga. Então ela vai ficar pulando só aqui dentro desse potinho. Pá, 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 pá. E de repente, um belo dia, no experimento, alguém abriu o pote. E as pulgas continuavam nesse limite. Elas não pulavam além, não iam além, por mais que a porta, por mais que a possibilidade estivesse aberta. E eu percebo que muitas vezes a gente tá igual pulga. Às vezes a porta tá aberta, tem muita gente que fala assim pra mim: "Ai, ai, os meus caminhos estão fechados". Não, é você que não tá se permitindo, se sentindo merecedora de ir além. E aonde isso tem origem? Nas suas crenças, no que você viveu até agora. Então, mulher, se permita ir além. E quando é que eu consigo ir além? Primeiro, eu preciso entender que eu estou limitada. Segundo, eu preciso entender que eu mesma estou me limitando. Terceiro, eu preciso fazer um autoestudo de mim mesma. O que é que eu não estou conseguindo sair dessas amarras? Pode ser por pertencimento, porque é dolorido ser aquela pulga que pula, né? E começar tudo do zero e sozinha. Não é fácil. Mas entenda que essa pulga que pula, ela vai encontrar outras pulgas pulantes também. E assim a gente vai vivendo e vai se conectando com pessoas que têm a ver com a gente. E aí a gente está falando de ambiência, e aí a gente está falando que realmente as nossas crenças podem mudar. Mas primeiro eu preciso dar um passo. Eu preciso entender que eu posso ir além. Eu me permito ir além. Eu, eu, eu me permito, é uma permissão. O Elton Euler, né? Eu vejo uns vídeos dele, ele fala, tudo é permissão. Então, quando você se permite ir além, você simplesmente vai além. Você se coloca nesse lugar de permissão mesmo. A palavra é essa, permissão de ir além. Então, se você, mulher, até então teve a sua autoestima castrada, teve o seu merecimento castrado, teve a sua criatividade cerceada, não pôde escolher, a hora é agora. E como que a gente faz isso? Olhando para a energia do nosso útero. Porque quando a gente se conecta com o nosso útero, quando a gente limpa, quando a gente purifica a energia do nosso útero através dos programas que a gente oferece aqui, que é um caminho, né? O caminho que a gente acredita, não posso oferecer o outro caminho. Eu ofereço esse que é o que eu vivo, o que a gente vive todos os dias. Todos os dias mesmo, a gente vive esse programa todos os dias. Mesmo não estando entre luas também, a gente vive esse programa. Então, o que eu quero trazer aqui é: vocês podem ir além. Além do que a sociedade te colocou, além dos limites que você se colocou, e mas para isso a gente precisa se olhar. A gente precisa se permitir, a gente precisa entender que existe uma possibilidade. Porque muitas vezes a gente não cria coisas novas na nossa vida porque a gente não enxerga ao nosso redor que é possível. Eu atendi uma cliente uma vez que ela falava assim pra mim: "Eu não acredito num relacionamento feliz". Aí eu falava assim pra ela: "Mas por quê?" Ela: "Porque eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca experimentei, eu nunca vi isso acontecer. Mas não é porque você nunca viu que não possa ser real". E hoje, depois de tanto trabalhar as crenças dela, ela vive esse relacionamento feliz. Por quê? Porque ela se permitiu ir além das próprias crenças, além das próprias limitações. Acho que é isso. Quer trazer mais alguma coisa, Fran?
Ó, 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 microfone. Não, microfone. Você tá muda. Tá limitada, hein? Ó, ó a limitação. Pronto. Vê aí. Ainda não. Agora Aê. sim. Foi. Tava falando que você que tinha que me liberar. Ah, tá. Tá É. liberada. Eu até quero falar uma coisa assim, porque esse mês eu tô fazendo uma postura com os meus alunos que é o espacate, sabe? Adoro. Então eu estico uma perna para frente e a outra para trás, né? E É a abertura de antigamente, né? abertura. É, que É. muitas pessoas fazem de frente, mas esse que eu faço é assim, né? Uma perna para frente do corpo e a outra perna para trás do corpo. Ah, tá. Uhum. E essa postura tem um significado muito que tem tudo a ver com o que a gente falou agora, né? Que a perna de trás, ela representa o passado e as lições neles contidas. E a perna da frente simboliza as infinitas possibilidades do futuro. Então, para que você se abra para as infinitas, e você está virada de frente para a sua perna das infinitas possibilidades, né? Então, você precisa estar virada de frente para ela e receber ela, pegando as lições contidas no passado para que você ande para frente, né? Então, assim, tudo que a gente está falando aqui, de ir lá nas crenças, de olhar para isso, né? Você, para que você utilize isso para se abrir para a infinita possibilidade. E quem sustenta é o nosso tronco representado pelo momento presente. Ele é a ponte que faz essa conexão. Então, nesse momento presente, né, eu olho para as minhas infinitas possibilidades do futuro, pegando as lições contidas no meu passado. É Perfeito. muito bonito, é Mas eu muito posso ir bonito. além, né? Mas eu posso ir além, E aí é exatamente. bem isso. Me veio muito essa crença hoje de que eu não posso ir além. Não, você pode sim, mulher, ir além. Na verdade, eu tenho falado muito sobre isso. É nosso dever ir além. Sabe por quê? Porque nós temos muita informação por aí. Uhum. Nós temos muitas possibilidades. Basta a gente se propor a ir além, buscar conhecimento e realmente estar na permissão de ir além. É a primeira vez em gerações que uma geração busca o autoconhecimento, que é a nossa geração, busca o autoestudo, tem ferramentas para isso. Nunca a terapia esteve tão falada e difundida. Até pouco tempo atrás era coisa de doido. Quando eu comecei a fazer terapia há 20 anos atrás, que eu sou dessas, eu comecei com 23 anos fazer terapia, eu tenho, vou fazer 43, são 20 anos de autoestudo. Acaba, gente? Não, não acaba, tá? Não acaba. É para isso que você está aqui. Uhum. Pode ser que lá na eu ia falar de outra vida, vou falar porque eu acredito. Pode ser que na outra vida seja um pouco mais fácil, né? Um pouco. Mas não sabemos também. Depende do que você combinou lá em cima. Mas, enfim, é, eu esqueci que eu estava falando, perdi a linha de raciocínio. É sobre isso. Então, a gente se permitir ir além, me perdi totalmente, fui falar de outra vida. Enfim, vamos voltar para essa vida aqui. E é hoje, no presente, no agora, com as Sim, minhas escolhas. Eu sinto que o yoga me ajuda muito na questão da presença. Tem muita gente sim. que está vivendo no futuro ou no passado. E quando a Fran traz o espacate, né? O tronco é o quê? A presença. É a Hoje, presença. aqui e agora, eu me É isso, é o que permito ir além. sustenta, ó. Ele sustenta, né, o além. Até o Sustenta. mesmo passar, ele sustenta. Exato. Então, se a gente fala agora de energia, né, eu sempre gosto de separar os corpos. Então, a gente falou um pouco dos corpos emocionais, né, a gente citou as crenças, né, de autocobrança e perfeccionismo, que o dar conta de tudo gera tensão no assoalho pélvico. Que isso também pode trazer cólicas intensas, TPM.
afeta a regulação hormonal e a inflamação, né? Então, a mulher que não é boa o suficiente pode ter, né? Ela tá sempre no estresse. Então, esse estresse, esse eixo do estresse pode até mesmo inibir a ovulação. Depois a gente falou da vergonha do próprio corpo e repressão sexual, isso também tem ligação com a vergonha de menstruar, né, Ká? Teve muita mulher que tinha vergonha, então sempre achou que era um incômodo e aí negou a feminilidade por conta do próprio ciclo menstrual. Então a gente falou sobre isso, isso pode trazer dor na relação sexual, pode bloquear o prazer, etc. Falamos do medo de se expressar, que pode desenvolver ali dores, miomas, coisas que ficam, né? Você não se expressa, você segura, você massifica. Enfim. E aí agora a gente vai falar do corpo de energia, que aí a gente intensifica mais um pouquinho os chakras. Então, a gente falou que nesse chakra está relacionado, que é onde fica o útero, a criatividade, a sexualidade, as emoções e os relacionamentos, né? Então, a mulher, eu gosto muito de trazer essa consciência, ela é a responsável pela intimidade. Então, o relacionamento, de íntimo se dá pela energia feminina, pela mulher. Então, isso é muito bonito porque além de dar a vida e de manter a vida, ela ainda é a responsável de criar os relacionamentos. Então a gente tem um papel muito importante e eu e a Ká, a gente quer muito que vocês entendam a sua importância no mundo, sabe? Então, quando esse chakra se apresenta bloqueado, pode ter alguns efeitos de baixa libido, dificuldade de se conectar com prazer, TPM intensa, irregularidade menstrual, sensação de falta de propósito, a criatividade, perder o brilho pessoal, né? A autoestima fica afetada. A autoestima, gente, ela tá ligada no primeiro, segundo e terceiro chakra. Então, esses três chakras têm a ligação com a autoestima. E também o empoderamento, é estar no poder, que a gente fala muito, eu e a Ká. A gente tem falando uma para outra, assim, quando a gente se vê dentro, né, desse lugar de merecimento, de realização, né? A gente fala, nossa, você está no seu poder, porque é importante a gente lembrar que, sabe, todo o nosso trabalho vale a pena, que a gente se visualiza, a gente se enxerga, Faz sabe, uma diferença no mundo, outra. né? A gente faz Faz, diferença. exatamente. E essa energia, né, ela é muito. Ela não é só sobre isso que a gente fala de bloqueios, mas a própria doença é causada através de bloqueios, né, de falta de prana, né, de falta de energia ali naqueles órgãos vitais. Então, é, é muito importante fazer esse movimento, né, com o segundo chakra e que pode ser feito com dança, com yoga, com os alongamentos da pelve, né, que vai trabalhar ali essa energia de... Ai, a gente não pode dar spoiler? Pode. É porque eu gravei tudo essa semana, a gente tá com um programa novo e no programa a gente vai reconhecer essa região para a gente se conhecer, entender onde estão nossas tensões, depois a gente vai dissolver essas tensões com os movimentos e as meditações. É, E, e é isso. E Se já tá abrir, bom, né? né? Se Se abrir, abrir para o né? prazer, a gente vai se abrir para o prazer. Energia Ah, e vai feminina. fortalecer, gente. Olha, é muito importante isso, socorro. A gente vai entender, distensionar e depois fortalecer essa região. E é E muito soltar bonito pra depois, gente. porque é o último solta o corpo. Ah, olha eu. Exatamente. E então é muito esse movimento, né, de liberar esse lugar e se reconectar com o feminino, com você e, e se permitir ter prazer, né, nas pequenas coisas, num banho de ervas, nos seus momentos de autocuidado, no nascer do sol, no pôr do sol, tudo isso, gente, estimula.
a gente e traz a gente de volta, sabe? Então, para a gente transformar essa nossa relação com o nosso útero, né? A forma que eles se comunicam, a autoestima impacta o útero impacta a autoestima. É muito importante, né, que a gente tenha autoconhecimento, né? Escuta o que o seu corpo quer te dizer, pergunta, né? Pode até perguntar para o próprio útero, né? É como se vocês se comunicassem. As práticas corporais, né? As práticas de purificação uterina, massagem, yoga, respiração, né? Reprogramação mental, né? Igual a K faz, Teta e tudo mais. É, chás, banhos. Então, tudo isso, gente, movimenta, ajuda e regenera esse lugar, né? Então, não se esqueçam de estar atentas e vigilantes a crenças negativas sobre si e observar a sua saúde uterina. Obviamente, vai no seu médico, receba os seus diagnósticos, faça os tratamentos que você precisa fazer, mas traz de volta tudo isso para que você mantenha ou surpreenda a medicina é, com essas práticas, de conexão e de aprofundamento no conhecimento sobre você, sobre o seu útero, o impacto que a sua vida tem no seu próprio útero e o impacto que a sua ancestralidade tem no na seu sua útero, vida atual. na sua vida atual, né? Para a gente poder realmente só pegar essas lições do passado, né? E trazer para o futuro as infinitas possibilidades e não ficar lá vivendo esse padrão que não é nosso. Só que a gente não percebe isso, né? Eu atendi uma pessoa acho que 2 anos, faz 2 anos que eu atendo ela. Eu sempre falava para ela, nossa, mas você tem certeza que você sente que você merece? Ela, sim, não sei o quê, porque eu trabalho aquilo com que a pessoa tá aberta a, a trabalhar, né? Se ela nega, eu não tenho como fazer alguma coisa. E aí, finalmente, semana passada, ela falou: Nossa, Fran, agora eu entendi quando você perguntava pra mim. Eu acho que eu realmente não sinto esse merecimento. E aí, agora sim, a gente vai trabalhar. Então, muitas vezes a gente acha que, né? Então, assim, uma forma da gente se ver é olhar pro corpo, né? Se eu tô falando aqui que gera tensão, então. Nossa, será que eu não me sinto boa o suficiente, né? Se questiona, não deixa o seu corpo ser uma coisa, a sua cabeça ser outra. Mente, porque a gente tem muita informação e de repente essas informações acabam tendo interferência como se você já soubesse que isso é real na sua vida. Mas o saber não é real na nossa vida, né? Então, acho que é isso. Não seja um diagnóstico fechado. Você Ah, pode ir além, além das suas crenças, além das suas limitações. Se questione. Tem muita gente que me pergunta, gente, por onde que eu começo? Parece que isso tudo é tão difícil. Começa olhando para o seu corpo, começa entendendo, questionando os seus pensamentos. E uma outra coisa, começa pela natureza. Começa pela natureza. começa pelo Dois, simples. três, o simples. 2, 3 minutinhos, pezinho no chão, tomando um sol, parque, cachoeira. Você vai ver que você vai se sentir revitalizado. E nesses momentos, coloca a mão no seu útero. Seu útero realmente quer te contar algo. Quer que você vá Uhum. além. Quer que você se liberte. Porque seu útero é seu centro de poder. É a morada da sua energia, da sua energia vital. Então, seu útero quer que você seja aquela pessoa que você veio ser. Não, nem Uhum. mais nem menos, aquela pessoa que você veio ser. E isso tudo se constrói na presença, no dia a dia, é no aqui e no agora, né? Na autopercepção e na autoanálise. Então, pode ser que você nem faça terapia e tá tudo bem, mas faça um autoestudo. Já é um grande passo. Por que eu tô me sentindo assim?
Pare Uhum. alguns momentos, porque muitas vezes a gente está muito para fora, a gente esquece de olhar para dentro. Começa a fazer esse movimento. Por que que eu estou me sentindo assim? Começa a se questionar. Mas por quê? Não, eu sou boa. Não, eu vou lá mesmo. Não, eu vou começar. Mas deixa para começar depois do dia 7 de abril, tá, gente? Pelo amor de Deus. Porque Mercúrio tá retrógrado, tá acabando com a gente aqui. Mas ou dia 7 ou dia 12, porque Vênus volta aí os planetas. Mas comecem, né? Comecem, coloquem seus planos aí no papel, mas comecem, comecem, Sim. comecem, E se comecem. E é de precisar de dentro. ajuda, dia 7 a gente pode ajudar. Exatamente. Então, logo, logo a gente está lançando aí um projeto simples para mulheres que querem voltar para si mesmas. Esse projeto é lindo, é para a gente inspirar, né, e olhar para dentro. E além desse projeto, a gente tem a nossa comunidade que está rolando, que está aí disponível. Então, na comunidade, inclusive, tem um programa que é um programa, né? Tem um programa ali que eu sou apaixonada, que é o Desafio Minha Paz. Eu tô doida para voltar a fazer ele. Que são 21 Você dias de pode yoga fazer, todo bonita, dia. tá lá na comunidade. Vou fazer, vou fazer. Tem programas pocket para questões de abuso, questões de autoestima também, né? Para finalização de Encerramento de ciclos, ciclos. encerramento de ciclos. E tem o nosso programa Master Blaster, que vai ser dia 12 do 4, ou seja, faltando aí pouquíssimos dias. Nosso Nossa, já? programa é. Logo já vem a lua Tanchagem. cheia. Tanchagem que é a erva. Eu Ah, e sou é da suspeita. comunicação também, né? A gente É, falou aqui da comunicação. a tanchagem trabalha muito mágoas e tristezas incrustadas realmente no útero. Eu percebo que muitas vezes a gente não vai além porque a gente está presa, ressentindo as mesmas coisas. Sentindo de novo as mesmas coisas. E aí a gente fica andando em círculos. Então, eu preciso furar essa bolha, eu preciso olhar para isso, para quê? Para que eu vá além. Porque senão eu perco muita energia criando as mesmas coisas aqui. Né? E a tanchagem ajuda nisso, a dissolver as mágoas, dissolver as tristezas, para que a gente possa criar novas coisas e comunicar para o mundo, trazer para o mundo a minha verdade, E saber aí vem a colocar expressão. limite, a Uhum. Que aí vem expressão. a expressão, né? Exato. Então, eu super recomendo a tanchagem. Meu Deus, é uma erva que eu sou Ah, realmente apaixonada. Muitas curas, muitas limpezas, e lembrando que a gente escolhe as ervas a partir dos movimentos que estão acontecendo nos céus. Tudo aqui tem sentido. Tudo aqui tem sentido, tudo aqui tem profundidade, é, mas é. também a gente está trazendo aí algo que é muito simples, que é a vaporização com o yoga, que é também super simples. Uhum. Então, se você quer se conectar à energia do seu útero, comece pela tranchagem. Foi por onde eu comecei, tá? Inclusive. Eu comecei Então vaporização é do para há anos términos atrás. difíceis, perdas, violência, também tanchagem é bom, né? Que às vezes tem coisa que a gente Além não de processa. para trabalhar questões de fluxo menstrual. Se você tem pouco, se você tem Uhum. muito fluxo menstrual, a tanchagem é maravilhosa para isso. Porque ela vai trabalhar os excessos, a falta de limite, vai trazer o equilíbrio, né, o olhar para si, e quando a gente está equilibrado, a gente consegue expressar melhor como são e quais são as nossas necessidades. É isso, Então são emoções e que são tratadas que têm relação aos cistos e ao ovário policístico. com certeza. É isso, mulherada. Agradeço, muito obrigada por participarem. Espero aí que não é para sair daqui se culpando. Pelo contrário, é entendendo que uma nova porta se abre e vá atrás dessa porta, que essa sementinha seja plantada e que você vá além, além das suas limitações, além das suas crenças e se sinta merecedora de receber mais da vida, E porque se você olhe com os pode. bons olhos. Amém. É isso. Gratidão. Um beijo
Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.